Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já tem alguém por aí? Dá um joinha aí quem estiver assistindo, só para eu saber aqui quem está conectado. Ok, beleza. Letícia. Bom, pessoal, a gente na aula passada, né, na live anterior, na live de ontem, a gente começou a falar sobre a etapa de implementação do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, né? Então a gente falou que na OSAS havia o chamado o capítulo, né, de implementação, e agora na 45001 a gente tem o que a gente chama de suporte. Uma um dos requisitos, né, ele diz respeito ao que a gente chama de informação documentada na 45001. É o que na OSAS separava-se em dois requisitos, que era o chamado gerenciamento de documentação, né, e de registros, gestão de documentos e gestão de registros. Tá? Quando a gente usa essa expressão documento e registro, vocês conseguem perceber uma diferença? Você vai perceber a diferença no conceito? Aí a gente vai sempre colocar uma frase que ela é meio complexa, né? Às vezes a gente embola um pouco, mas é que todo registro ele é um documento, mas nem todo documento ele é um registro, né? Por quê? Documento é qualquer tipo de documentação que esteja inserida num sistema de gestão, seja essa documentação de origem interna ou de origem externa. Tá? Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente já o que são documentos de origem interna e o que são documentos de origem externa. O registro, como a própria palavra já sugere, ele registra uma determinada informação. Ele é uma fotografia, um relato, ele é uma afirmação de uma coisa que aconteceu, de um determinado acontecimento. Então, só para a gente conceituar e depois a gente aprofunda no detalhamento, se eu falo de um checklist, uma lista de verificação, essa lista de verificação, ela é um documento ou ela é um registro? Né? No fundo, essa lista de verificação, ela é as duas coisas. O formulário que eu utilizo, que é um formulário padronizado dentro do meu sistema de gestão, é um documento pertencente ao sistema. Ele tem uma tratativa em termos de gerenciamento que eu preciso dar para ele, enquanto ele ainda é somente um documento. Ele já tem que ser tratado enquanto somente um documento. A partir do momento que eu insiro informações nele, ele passa a registrar um determinado acontecimento. Aí a tratativa que eu vou dar para esse documento passa a ser uma gestão de registro, tá? Porque o registro ele vai documentar o acontecimento de determinado fato. Tá? Então aí eu vou ter que ter critérios diferentes para gerenciar documentos e gerenciar registros. A próxima atividade que vocês vão fazer, que vai ser indexada no Google Classroom entre hoje e amanhã, ela diz respeito a controle de documentos e controle de registros. Né? O que seria controlar documentos? Pontos importantes para eu avaliar no que eu digo no que diz respeito ao controle de documentos. Primeiro, a forma de indexação desse documento. Para ele ser um documento pertencente ao sistema de gestão, onde que eu encontro ele? Então, eu vou dar aula para vocês, eu chego na sala de aula e eu tenho um diário de classe. Por exemplo, o Senac não usa diário de classe, né? É tudo digital. Mas vamos supor, ainda assim é um documento, né? Mas vamos supor que estivesse falando do diário de classe. É um documento de um sistema de gestão. Eu não posso fazer no meu caderno, na minha agenda, a chamada de vocês, o registro de frequência, tem que ser feito através de um documento que é pertencente a um sistema de gestão. Ele faz parte daquele sistema, é membro daquele sistema. Então, qual a maneira que ele vai ficar indexado? Não faz muito sentido, e é importante que vocês entendam qual que é o problema em cima disso, a gente transferir documentos de um sistema de gestão via e-mail, por exemplo. Né? Eu poderia mandar para vocês, pessoal, esse aqui é o procedimento. A partir de amanhã vamos utilizar esse procedimento. Só que pode ser que em algum momento alguém faça uma revisão nesse procedimento e vocês não receberam o e-mail, né, que foi informado que esse procedimento foi alterado.
Então, a gente diz que esse procedimento, esse documento, como um documento do sistema de gestão, ele é um documento obsoleto. Ele não pertence mais a esse sistema de gestão, né? Ele já tem informações que não são mais relevantes. Tá? Se a gente imaginar isso numa ótica prática, imaginando quanto isso pode dar de problema, imagina o seguinte: imagina que uma empresa tem uma empilhadeira e essa empilhadeira aconteceu um acidente, aconteceu lá um atropelamento, é bem hipotético, tá? Aconteceu um atropelamento porque o freio da empilhadeira não funcionou. Quando foi fazer a investigação desse acidente, o SESMIT, né, a área de saúde e segurança do trabalho, investigou esse acidente e percebeu que no checklist, na lista de verificação que é feita pelo operador de empilhadeira antes do uso, não constava o item de verificação do freio, que é logicamente um item básico, mas ele não constava. A partir de então, foi feita uma revisão desse documento, desse formulário de checklist, e foi incluído um item para verificação do freio da empilhadeira. A partir dali, toda a inspeção que é feita pré-operação de uma empilhadeira vai ser feita considerando a observação do freio, que passou a integrar aquele checklist. Se o operador tem o hábito de manter lá na caixa de e-mail dele uma série de formulários lá salvos, ou pior, né, o que acontece muito, ele mantém impresso. Ele tem uma pastinha com vários checklists lá que ele já deixa antecipadamente para conseguir não precisar acessar computador, para ser mais fácil. Ele vai e pega o da pastinha dele. No dia seguinte, ele vai fazer a inspeção na empilhadeira usando o documento, né, o formulário que está obsoleto. Ele deixa de verificar o freio novamente da empilhadeira e aquele acidente pode ocorrer novamente. Uma ação corretiva que foi adotada perde totalmente a sua eficácia, porque o documento matriz daquela resolução não funciona da maneira como deveria, porque não há uma gestão adequada de documentos. Ou então um procedimento, né? Com a mudança da legislação, às vezes muda-se procedimentos. Uma determinada tarefa que era feita semanalmente vai passar a ter que ser feita diariamente. Se eu estou utilizando um procedimento escrito anterior, né, isso muda completamente de figura. Quando a gente fala de gestão de documento, a gente está muito atrelado à questão da qualidade, porque partiu da qualidade esse tipo de conceito. Então, quando você vai num McDonald's da vida e você pega lá um Big Taste, não importa se você vai no McDonald's da Santa Casa, se você vai no McDonald's da Ponta da Praia, se você vai no de São Vicente, o Big Taste vai ser basicamente a mesma coisa, né? Você não vai ter uma possibilidade de dizer, não, mas o Big Taste lá da Praia Grande ele é melhor, que ele vem com mais cebola. Não acontece isso, porque segue-se à risca um procedimento. Se de uma hora para outra o grupo, né, McDonald's, resolve mudar a receita do Big Taste e colocar lá um molho que é diferente. Vai ter só uma franquia usando o molho anterior. Né? Então você muda a especificação do produto, né, e você muda a satisfação do cliente. Você insatisfaz o cliente por ele não ter atendido a sua expectativa. Isso, logicamente, dentro da ótica da qualidade. Na ótica da saúde e segurança do trabalho, assim como na ótica do meio ambiente, o grande problema disso são as intercorrências, os acidentes, os vazamentos, os impactos ambientais que podem surgir decorrentes, muitas vezes, de uma gestão inadequada de documentos. Então, pontos a verificar: indexação. Esse documento não deve ficar espalhado, ele não deve ficar numa pastinha. Está na pastinha que você abre outra pastinha embaixo e outra pastinha e está lá o documento. Você não vai encontrar. É por isso que empresas modernas que trabalham com o sistema de gestão, elas costumam usar softwares específicos para indexação e revisão de documentos. Eu citei alguns na aula passada, como o Isodoc, o Equality Solution, que são sistemas para indexação e atualização. Você não consegue puxar um documento oficial do sistema de gestão se não for através desse sistema. Eu dei até o exemplo do Senac. O Senac trabalha com um sistema chamado Sysnormas. Se eu quiser ler a proposta pedagógica do Senac, se eu quiser ler o regimento interno do Senac, eu preciso acessar o Sysnormas. Se eu precisar ler a política de folha de pagamento, eu tenho que acessar o Sysnormas. Se eu pedir para o pessoal do RH me mandar por e-mail, eles vão falar, não vou te mandar por e-mail, o link para o Sysnormas é esse aqui, você vai baixar do sistema Sysnormas. Isso é extremamente importante
para garantir que o documento que está sendo lido não sofreu alterações, não sofreu revisões, ele é a versão válida, né? É a versão que está realmente vigente, a versão que está em vigor. Não é o que a gente chama de documento obsoleto. Documento obsoleto é aquele documento que ele já não está mais em vigor, ele perdeu a validade dele dentro da empresa, né? Dentro do ordenamento da empresa. É a mesma coisa que uma legislação revogada. Não adianta eu fazer um programa ambiental ou um programa de saúde e segurança do trabalho usando uma legislação que ela foi revogada, né? Tem coisas que não existem mais. A norma regulamentadora número 2, por exemplo, foi revogada. Não existe mais o chamado CAI, né, que era o Certificado de Aprovação das Instalações. Não faz sentido eu fazer toda uma tramitação para obter um CAI se a legislação que vigora sobre aquilo, que se aplica sobre aquilo, foi revogada. Mesma coisa acontece dentro da empresa. É o que a gente chama de documento obsoleto. Então, quando for trabalhar com controle de documentos, um ponto importante é a indexação. Outro ponto importante é a codificação. Todo documento do sistema de gestão, e vocês vão sempre notar isso em qualquer empresa que vocês passarem, é que ele tem um código. Né? Normalmente vai lá a sigla da empresa, a sigla do setor e um número, ou o tipo de documento. Então, se é um procedimento, vai ter lá PR, SA, de SENAC, 001, 002. Esse código é para que não haja divergência quando eu quero, por exemplo, eu quero um procedimento de contenção de vazamentos. Tá? Eu vou pegar o procedimento que está codificado daquela maneira, porque às vezes o nome do procedimento pode ser parecido. Eu acabo pegando sem querer o meu plano de emergência, ou acabo pegando sem querer um procedimento de segurança para a segurança dos operadores, né, na hora de conter aquele vazamento, e é o procedimento incorreto. Por isso que é importante a codificação deles, né? Essa codificação em sistemas de indexação de documento ela já é feita automática. Se eu contratar lá um ISODoc, um Equality Solution ou Sysnormas, ele já vai me dar uma codificação, uma sigla daquele documento e numeração automática. Né? Eu não preciso me preocupar com renomear o documento, tá? É uma preocupação a menos. Outro ponto importante no que diz respeito também à documentação, ainda a controle de documentos, é a questão do número de revisão. Todo documento, quando é expedido, se eu vou lá e escrevo um procedimento, e a gente vai ter um momento para trabalhar com isso também, entender como é que se escrevem procedimentos, eu escrevo ele, e se é a primeira vez que eu estou escrevendo um procedimento sobre esse assunto, ele está sempre na revisão 00, que é a revisão inicial, emissão inicial. Né? Se eu revisei o documento uma vez, ele passa a ficar na revisão 01. Então, quando vocês pegam um documento, um procedimento, um formulário, e ele está na revisão 01, fique claro que não é a primeira versão dele, é a segunda. A versão 01 é a segunda versão, porque já sofreu uma revisão. A emissão inicial, ela se refere à emissão 00. Então, sempre vai estar lá, procedimento XYZ 014, que é o código dele, revisão 00, revisão 01, revisão 08. E nesse documento, normalmente em procedimentos, e eu posso até mandar alguns para vocês por e-mail para vocês lerem, no final dele, às vezes é no começo, mas o mais comum é que seja no final, você tem um controle de revisões. É um controle que fala, olha, revisão 00 foi a emissão inicial, a 01 foi incluído a prática X, a 02 foi incluído a logomarca nova da empresa, da identidade visual, a 03 foi mudado nomenclatura, conforme a legislação tal. Então, a cada revisão que você tem num documento, o controle de documentos que é feito nele próprio já evidencia esse gerenciamento de revisões, o que foi feito em cada uma dessas revisões. Então, usar um documento na revisão correta também é fundamental. Se está todo mundo trabalhando com o checklist de inspeção de extintor, revisão 03, não faz sentido ainda ter um operário, um mecânico, um técnico trabalhando lá com versão 00, versão 01, versão 02. Aquela versão, aquela revisão está obsoleta. Tá? Então isso pode, claro, a gente sempre vai olhar isso de uma ótica de gestão, a gente sempre vai olhar do ponto de vista documental, mas pensem na proporção que isso pode tomar no caso de um acidente. Se é um item a ser verificado e esse item deixou de ser verificado, como eu dei o exemplo do freio da empilhadeira. É um item fundamental, ele deixou de ser verificado por uma falha de controle de documentos. O operador que fez a inspeção
deixou de olhar um ponto crítico daquele equipamento por causa de um problema de documentação. Então, tudo, por mais que seja burocrático, por mais que seja papel, vai se refletir na prática, né, na execução das atividades e pode sim, né, ser contribuinte com um acidente, com uma lesão, com um dano ao meio ambiente, coisas não desejáveis, né, que o sistema de gestão trataria como uma não conformidade. Então, outra coisa que a gente precisa ver ainda no âmbito do controle de documentos é a questão do número de cópias. Quando você tem documentos e esses documentos eventualmente precisam ser impressos, porque nem todas as empresas, em todas as funções, se tem acesso a computador. Se você pega, por exemplo, um mecânico, é natural que esse mecânico trabalhe mais na área. Você pega um operador, alguém, um inspetor, um eletricista, esse cara dificilmente trabalha num computador. Então é fundamental que ele faça ele siga as suas tarefas, né, através de um procedimento muitas vezes impresso. Então, quantas cópias você imprimiu? Você tem que saber disso, saber quantas cópias imprimiu e onde estão essas cópias, para que se houver necessidade de uma revisão, você consiga trocar essas cópias. Um exemplo clássico disso é a política. A política é um documento do sistema de gestão, um documento interno, e que esse documento ele é, na grande parte das vezes, impresso. Ele é impresso, é enquadrado, é moldurado, colocado numa moldura bonita, na frente da empresa ou na frente dos setores. Beleza. Quantas políticas impressas eu tenho? E em que lugares essas políticas estão? Porque se eu precisar mexer uma vírgula da minha política, se o diretor, que é a alta direção, o gerente, que é a alta direção, ou o supervisor, coordenador, que funciona como alta direção, ele assinou essa política, ele saiu da empresa, eu tenho que ter um novo diretor, uma nova pessoa assinando por essa política. Só essa informação já é suficiente para que eu tenha que revisar a política como um todo e tenha que trocar a política que está exposta, não deixar aquela política mais na parede. Certo? Isso é o que a gente fala de controle de documentos. Agora eu vou mudar um pouquinho a chave para a gente falar de registro. Não, antes disso, antes de falar de registro, eu vou falar um pouco sobre documentos de origem externa, tá? Quando a gente fala de documento de origem interna, tudo isso que a gente conversou, controle de revisão, codificação, indexação dele, o número de cópias, é fácil de controlar porque são documentos que a própria gestão coordena, né? O próprio coordenador de SGI, o próprio analista ambiental, o técnico em meio ambiente, o técnico em segurança, é o cara que vai fazer esse controle, esse gerenciamento. E quando eu estou falando de um documento externo, ele também precisa de uma tratativa. E o que são documentos externos? Licenças, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, um alvará de funcionamento, uma comunicação de um órgão externo, tudo isso são documentos de origem externa. Eu também preciso garantir que esses documentos estejam corretos, né? Ou seja, ele não se trata de um documento obsoleto. Uma licença de operação, para vocês que trabalham com foco na área de meio ambiente, uma licença de operação ela tem uma validade. A licença anterior ela perde a validade. Então, se eu tenho no mural, na frente da empresa, exposta a licença de operação, eu tenho que saber onde eu deixei essa licença para que, quando eu renove, eu possa trocar essa LO de lugar, né? E eu possa arquivar adequadamente, dentro do que a legislação preconiza, essa LO anterior. Tá? Então, eu preciso também controlar documentos que são de origem externa. Uma licença de operação, obviamente, é um documento de dentro do sistema de gestão ambiental. Um PPRA, feito por uma consultoria, um programa de prevenção de riscos ambientais, ele é, sem dúvida nenhuma, um documento do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Um AVCB, né, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a mesma coisa. Né? São documentos de dentro do meu sistema de gestão e precisam ser controlados em termos de número de revisão, né, em termos de obsolescência, em termos de indexação, de número de cópias, né, por mais que eu não vá fazer isso dentro do sistema que a empresa adota ou contrata para fazer esse tipo de trabalho. Beleza? Documentos, acho que a gente deu uma geral do que diz respeito a controle de documentos. Obviamente, tudo isso que eu estou falando, eu evito repetir até para não ficar cansativo, mas tanto a OSA 18001 quanto a ISO 45001 prevêem,
e elas falam o seguinte: a empresa deve implementar, estabelecer e manter um procedimento para controle de registros. A empresa deve estabelecer, implementar e manter um procedimento para controle de documentos. Esses procedimentos, eles precisam ser escritos, eles precisam ser formalizados, tá? Mais à frente, e possivelmente quando a gente estiver já nos nossos encontros presenciais, a gente vai trabalhar um pouco em cima disso. O que deve conter um procedimento de sistema de gestão, né? Quais são os principais tópicos, né? Qual o tipo de redação que deve ser empregada, né? Até mesmo as formas de linguagem que deve ser empregada. Eu devo falar que a empresa deve, eu devo falar que a empresa deverá, né? Então isso é importante porque existe padrão para se fazer procedimento. A gente vai conseguir também trabalhar em cima disso. Eu espero que pessoalmente, senão a gente por aqui ainda vai conversar sobre isso também. Virando a chavinha um pouco para falar de registro, registros são todos aqueles documentos que recebem informações que estão documentando o acontecimento de alguma coisa. Tá? Então, um checklist de inspeção, como o exemplo que eu dei, ele é um documento de sistema. Eu vou lá, pego no Isodoc, no Sysnormas, baixo o meu checklist. Coloquei a informação, coloquei lá a data, tudo mais, ele virou um registro. O diário de classe, que é usado nas escolas, ele é um documento. Se eu inserir lá o meu nome, o conteúdo dado da aula e a frequência dos alunos, ele vira um registro. Quais são os critérios importantes para controle de registros? Primeiro critério importante é a questão da forma de armazenamento. Ele pode ficar digital, ele tem que ficar físico. Isso tem legislação para algumas coisas. Então, se eu pegar, por exemplo, a documentação referente à NR10, que é o Serviço de Instalação de Eletricidades, Serviços e Instalações em Eletricidade, né? No passado, o prontuário de instalações elétricas ele era obrigatório de ser físico, tinha que ser um fichário lá, uma pasta. Né? De uns anos para cá é que a NR10 teve uma alteração e ela permitiu que isso seja feito por meios digitais, ainda bem, porque é uma visão, inclusive, mais sustentável. Né? Mas alguns documentos ainda são exigidos em meio físico. Né? Alguns registros são exigidos que o registro da informação seja em meio físico. Um registro de entrega de EPI, aquela fichinha de EPI, né? No passado também era obrigatório que aquela ficha existisse, fosse assinada e tudo mais. Agora, com o avanço da tecnologia, de assinatura digital e tudo mais, já se permite que por meios digitais se registre a entrega de um EPI. Tá? Não é mais obrigatório que haja documento físico. Um atestado de saúde ocupacional, um ASO, é a mesma coisa. Então, se a gente pegar as normas regulamentadoras que eu apresentei para vocês no começo das aulas, no dia 16, vocês vão verificar que cada uma delas, ou a grande parte delas, tem registros inerentes a ela. Se eu pegar a NR1, eu vou ter lá as ordens de serviço. Se eu pegar a NR4, eu vou ter os quadros estatísticos, né, dos acidentes de trabalho e doenças, eu vou ter o registro do SESMIT. Se eu pegar a NR5, eu tenho as atas de reunião da CIPA, eu tenho a documentação do processo eleitoral, a ata de instalação e posse, né, os registros de inspeção da CIPA, e assim por diante. Né, se eu for dando uma varredura na legislação, eu vou encontrar aí uma série de registros que se aplicam a um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, eu falei para registros, armazenamento. Outro ponto importante, o rastreamento ou rastreabilidade. Como é que eu encontro esse meu registro? Alguns registros ficam arquivados por ordem alfabética. Eu quero, por exemplo, o contrato de trabalho de um funcionário. Como é que eu vou encontrar um contrato de trabalho de um funcionário? A maneira mais lógica de eu armazenar isso é por ordem alfabética. Eu quero lá o da professora Ana Paula. Eu vou lá procurar por Ana Paula. Eu quero o do Michel. Vou procurar por Michel. Eu vou procurar por ordem alfabética. Tá? Se eu estou falando de uma ata de reunião da CIPA, o mais lógico é que eu armazene isso por ordem cronológica, ou seja, a ordem de acordo com as datas, né, de acordo com o tempo. Eu tenho lá a mais recente, a anterior e assim por diante. É uma maneira de arquivar. Alguns documentos eles têm número. Se eu tenho, por exemplo, uma licença de operação ou um AVCB, ele tem um número, eu posso colocá-lo por ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Então, eu preciso expressar na minha matriz, na minha planilha, no meu sistema que eu utilizo para controle de registros, qual que é a forma de rastreabilidade de cada um desses registros.
Outro ponto ainda muito importante é o acesso e permissão. Quem pode acessar o contrato de trabalho de um funcionário, na visão de vocês? Pensem nisso. Quem pode acessar? Será que eu posso acessar o contrato de trabalho de um colega de trabalho meu? Possivelmente não, porque ali eu vou ter informações pessoais, eu vou ter dados salariais, dados bancários, diz respeito aquilo ao próprio funcionário e ao setor de recursos humanos. Um atestado de saúde ocupacional, um ASO. Quem tem acesso, quem deve ter permissão para acessar? Também não é qualquer pessoa. O ASO é um documento médico. Somente o paciente e o médico têm acesso às informações referentes àqueles exames complementares. Se eu fiz um exame audiométrico, se eu fiz uma espirometria, se eu fiz um eletroencefalograma, só quem pode acessar isso é médico e paciente. E isso é uma questão, inclusive, balizada aí pelo Conselho Nacional de Medicina, tá? Então, vai até além do nosso controle aqui. Mas uma ata de reunião da CIPA, por exemplo, é um documento de representação dos funcionários. Todo mundo deve ter acesso de alguma maneira, tá? Então, seja físico ou digital, é um documento público. Então, definir qual é a permissão de acesso desse registro é outro critério importante na hora que eu for fazer a minha matriz, a minha planilha de controle de registros. Outro ponto importante é o tempo de retenção. Alguns documentos ou alguns registros, por conta de legislação, têm um tempo mínimo para ficar arquivado. Se eu pegar a NR9, que é a NR que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, do PPRA, eu tenho lá que toda aquela documentação do PPRA e também do PCMSO e dos ASOS, o relatório anual, eu preciso arquivar aquilo tudo por pelo menos 20 anos, tendo em vista qualquer necessidade trabalhista. Se eu estiver falando da NR35, que é a NR que fala de trabalho em altura, ela deixa lá também explícito que toda a documentação inerente à norma, então seja uma permissão de trabalho, uma análise preliminar de risco, né, um ofício de autorização de um trabalhador, tem que ficar arquivado por 5 anos. Aí a norma já me define. Só que outros não são definidos. Só que a gente, enquanto gestor, precisa definir. Ou vou guardar para sempre o documento, né? Então, eu vou ter que ter um arquivo infinito. Tá, uma hora eu vou ter que arquivar aquilo. Então, a partir de quanto tempo eu posso digitalizá-lo e mantê-lo em arquivo digital? E a partir de quanto tempo eu posso, inclusive, fazer o descarte? E, por fim, o nosso último critério, aí, muito importante também para controle de registro, é a forma de descarte. Eu não posso descartar, eu não sei se vocês já viram nas empresas, é muito comum ter aqueles picotadores de papel, triturador de papel. E aquilo não é só para ser bonitinho. Aquilo é porque realmente alguns registros eles requerem que você o desfaça, que você queime ele, que você acabe com ele, para que ele não possa ser recuperado no lixo e ser acessado dados pessoais, dados bancários, dados salariais, residenciais, documentos, etc. Então, assinaturas, documentos desse tipo, eles precisam ser descaracterizados, eles precisam ser picotados, né? Precisam ser incinerados de alguma forma que não gere aquele resíduo que possa ser recuperado e aquela informação possa ser acessada novamente. Tá? Com isso, a gente deu aí uma geral em controle de documentos e controle de registros. Como nem todos são da área de segurança do trabalho, eu vou citar alguns exemplos para vocês de alguns documentos e alguns registros. Tá? Documentos do sistema de gestão. Documentação interna, ela é normalmente baseada numa hierarquia. A hierarquia de documentos do sistema de gestão começa, primeiro, no manual, que hoje em dia ele é opcional, não é mais obrigatório que haja um manual de sistema de gestão, mas pode haver. Eu não sei se vocês, quando fizeram o sistema de gestão ambiental, chegaram a fazer o manual, tá? Mas também se não fizeram, não tem problema. Então, tirando o manual, o documento mais alto do sistema de gestão é a política do sistema de gestão. Abaixo da política, eu tenho os procedimentos, que são os procedimentos macro, procedimentos de gestão, são padrões de gestão. É o meu procedimento para identificação de riscos e perigos, é o meu procedimento para acesso à legislação, é o meu procedimento para revisão de objetivos e metas, é o meu procedimento para controle de documentos, é o meu procedimento para gestão de fornecedores, meu procedimento para capacitação, meu procedimento para resposta à emergência.
são procedimentos que, de fato, as normas de sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho exigem que eles existam, né? Estou vendo aqui, a Ana comentou que vocês não chegaram a fazer manual, tá? Não tem problema, como falei, não é obrigatório mais. Isso é um requisito lá passado da ISO 9001 e que algumas empresas que têm sistema de gestão integrado, ou seja, 9, 14, 18 e por vezes a SA 8000, mantêm a prática de fazer. Eu vou mandar para vocês depois por e-mail, só para que vocês conheçam, vejam que cara que tem, que cor que tem, o que está escrito lá no manual. Mas não é obrigatório, tá? Então, política, procedimentos. Aí eu tenho aqueles procedimentos que eles são operacionais, que são procedimentos para fazer uma troca de óleo, um procedimento para eu fazer a regulagem de um equipamento. Isso pode ser chamado de procedimento operacional, isso varia de empresa para empresa, né? É o tal de POP, né? Procedimento operacional padrão, ou em algumas empresas eles chamam de instruções. Então eles dividem, né? Aí fica a política, procedimentos, instruções, com relação àquilo que é mais operacional. É importante que haja, hierarquicamente falando, uma distinção daquilo que é um procedimento macro, ou seja, que é um procedimento relacionado à gestão, perdão, e daquilo que é um procedimento operacional, que poucas pessoas vão ter acesso. Procedimentos macro, a empresa toda vai seguir, a empresa toda vai ter acesso. Ele é global dentro da organização. E alguns procedimentos operacionais, eles são para um determinado setor, uma determinada função, e podem ser chamados de POP, podem ser chamados de instrução. Até mesmo os procedimentos macro, às vezes não são nem chamados de procedimentos, são chamados de manual, são chamados de padrão. Né? Cada empresa dá uma nomenclatura. Eu estou, de maneira bastante genérica, né, usando o que eu vejo na maior parte dos casos. Né? Talvez a Ana Paula vivenciou coisas um pouco diferentes, né? Mas isso não tem problema. Cada empresa tem uma nomenclatura, um jeito de chamar isso. Tá? E por fim, então vamos lá: política, procedimentos, instruções, e abaixo disso a gente tem os registros, né, que são os formulários, mesmo em branco, eles são parte da documentação do sistema de gestão. Então esses são os documentos de origem interna, quando tem um sistema de gestão. E quando eu falo de registro, aí é um pouco mais, talvez um pouco mais distante para vocês, porque nem todos são técnicos de segurança ou engenheiros de segurança ou conhecem a área de segurança do trabalho, mas eu tenho diversos tipos, né? Checklists de inspeção, fichas de entrega de EPI, atas de reunião, registros estatísticos, documentação comprobatória de capacitação, né? Uma lista de presença, uma prova, uma permissão de trabalho, são exemplos ali de registros que são utilizados na saúde e segurança do trabalho. Essa nossa próxima atividade, que ela vai ser indexada entre hoje e amanhã, né, eu peço também que vocês façam essa comunicação entre vocês, até porque alguns de vocês são técnicos de segurança, outros não. Né, então, para alguns é mais difícil. E como a gente está à distância, às vezes fica um pouco mais complicado para eu mediar. Mas fiquem totalmente à vontade também de me chamar no WhatsApp, de perguntar, tá? Agora eu preciso que vocês se debrucem um pouquinho sobre a legislação. Claro que vocês não vão ler as NRs inteiras, mas consigam identificar os registros, né, pertinentes a um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. O exercício ele foca nos registros porque ele vai focar na saúde e segurança do trabalho, sendo que o sistema de gestão ambiental vocês já trabalharam. Né? Então, nosso próximo exercício vai focar em registros. Né? Então, vocês vão poder ver esses critérios que eu citei em forma de coluna e vocês vão preencher esse controle, né? Vocês vão fazer a gestão como se vocês fossem analistas de um sistema de gestão de uma empresa, no caso falando aí da empresa-alvo do projeto integrador, né? A ONG Sem Fronteiras. Quais são os registros aplicáveis a ela? Né? Ela tem uma empilhadeira, por exemplo. Ela tem uma correia transportadora. Ela tem entrada e saída de caminhão. Que tipo de registro se faz ali? Né? Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, tendo base a legislação. Eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp o link novo com as NRs, né? Eu comentei com vocês, cheguei a falar que as NRs mudaram de lugar, né? Então, agora com a extinção do Ministério do Trabalho, né? O que a gente tem agora é o Ministério da Economia, Secretaria Especial de Saúde e Previdência, Segurança e Previdência, tá? Então, eu mandei lá o link, ENIT, Segurança do Trabalho, vocês vão ter acesso a todas as NRs atualizadas,
Tá? Deem uma olhada por alto nos títulos, conversem com os colegas de vocês que são da área de segurança do trabalho, conversem comigo conforme vocês precisarem, tá? Para poder fazer essa atividade. Para já, galera, alguma dúvida? A gente acabou estendendo, já está longa já essa live. Há alguma dúvida que vocês queiram tirar de momento? Vanessa, Michel, Letícia. Beleza, então, pessoal, a gente se fala aí agora no WhatsApp e tal. Vou ficar disponível para vocês aí até as 22h30. A Ana, se não me engano, fica no Skype, é isso, Ana Paula? Eu não sei se ela vai ficar no Skype até as 22h30 também, tá? Eu não estou no Skype, mas estou no grupo do WhatsApp. E a gente, entre hoje e amanhã, já indexa essa atividade. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Tá? Se apliquem aí no estudo, tá? Se dediquem. Obrigado, Michel. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição de vocês, tá? Espero que esteja sendo uma experiência produtiva esse nosso contato à distância, né? Eu até perguntei hoje para a Ana Paula, né, o que vocês estão achando. Eu preciso mesmo de um feedback de vocês, né, para que seja mais fácil para vocês. A nossa ideia é tentar criar mecanismos de que a gente consiga o mais próximo possível a cada um da sua casa, mas fazer o que a gente estaria fazendo lá no Senac, né, o que a gente estaria fazendo em sala de aula. Tá? Então, nos passem esse feedback, tá? Passem para mim, para a Ana, para que a gente consiga ir adequando as coisas de uma maneira que seja fácil para vocês, que seja produtivo, que vocês consigam enxergar desenvolvimento aí ao longo desse processo. Tá bom? Pessoal, boa noite para todos, tá? Até amanhã. Amanhã nos vemos aí novamente às 8h.